as diferentes medidas que a organização regional desenvolveu no terreno da crise da Costa do Marfim. Em primeiro lugar, como a suspensão do país como membro da organização no início de dezembro, como também a União Africana, forçando-se Gbagbo ou tentando de forçar Gbagbo a aceitar os resultados eleitorais. Também houve uma imposição de congelamento de ativos financeiros para o governo da Costa do Marfim. Ambas organizações, CEDEAO e União Africana, enviaram também delegações diplomáticas, como a liderada pelo ex-presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, que viajou ao país para fazer um pedido de paz e democracia. Essa delegação deve sair no dia seguinte do país sem resultados, e nem as delegações da União Africana. Da CEDEAO, desculpa. Neste caso, por parte da organização regional da CEDEAO, 3 chefes de Estado da região se reúnem com Gbagbo o 28 de dezembro para pedir-lhe que ele deixe o poder, que foram os presidentes de Cabo Verde, Sierra Leoa e Benin, países, fator muito importante, países sem fronteiras direitas com a Costa do Marfim. O presidente da comissão da CEDEAO se juntou a eles. O 3 de janeiro, uma nova delegação da CEDEAO visita o país com os mesmos presidentes e com os mesmos resultados. Em uma sessão extraordinária, na véspera de Natal, a CEDEAO emitiu um comunicado declarando que, se Gbagbo se recusasse a renunciar ao poder, a organização, a CEDEAO, não teria outra opção senão tomar todas as medidas necessárias, incluindo o uso de força legítima, para realizar assim as aspirações do povo da Costa do Marfim, dizia o comunicado, a fim de impedir o início de uma nova guerra civil, mas estas advertências foram ignoradas por parte das duas partes, por parte de Gbagbo neste caso. Em 31 de dezembro de 2010, um porta-voz de defesa nigeriano anunciou que os chefes militares, alguns chefes militares da CEDEAO, de vários países membros, haviam preparado planos para tomar pela força de Gbagbo, usando um agrupamento de tropas que nós conhecemos, que é a Força de Reserva da CEDEAO, ECOBRIG, se os esforços diplomáticos para pressionar a ceder à presidência falharam. Entretanto, naquele momento, a possibilidade de uma intervenção era questionada, apesar destas advertências que pareciam mais bem pouco contundentes, ou eram recebidas assim ou menos. Principalmente, esta desconfiança por este questionamento de uma intervenção se devia, por exemplo, problemas de falta de recursos financeiros e materiais, além de problemas logísticos. Era um grande desafio para a organização que intervinha no passado em outros países mais menores, em situações menos complexas que a Costa do Marfim nesses momentos. Outro fator é que, além vários países da região se mostrassem céticos em relação a uma possível intervenção da CEDEAO. Por exemplo, a mesma Nigéria não demonstrou interesse em intervir na Costa do Marfim devido a uma situação interna desse país, uma vez que naquele ano, no ano 2011, foram realizadas eleições presidenciais na Nigéria. Portanto, sem o ímpeto desse país, que foi a chave em ocasiões passadas para que a CEDEAO intervenisse em contextos sem crises, sem o ímpeto da Nigéria, parecia que a falta de ação da CEDEAO era mais clara. O 6 de janeiro de 2011, Alassane Ouattara solicitou à CEDEAO que intervinha para remover Laurent Gbagbo do poder.
mas naqueles momentos uma intervenção da Força de Espera não era operacionalmente viável, como disse. Assim, a intervenção militar foi finalmente conduzida pelas forças francesas, pelas forças das Nações Unidas, conjuntamente com algumas forças nacionais que apoiavam a Ouattara. Sem dúvida, a CDAO carecia, ou parece que carecia, de vontade e capacidade para implementar as disposições desse mecanismo de 1999, do nome longo, que era o principal instrumento jurídico, como nós vimos, em face de sérios problemas e de desafios humanitários e violações e abusos de direitos humanos que estavam ocorrendo no país. A organização, a CDAO, poderia ter demonstrado um maior interesse em desenvolver um processo eleitoral legítimo, por ao menos foi declarado legítimo por a comunidade internacional, mas é certo que o país estava dividido em esta questão. E era a principal preocupação dos atores internacionais, não? O processo pacífico e de transição deste processo legítimo das eleições. Ademais, alguns dos países membros da organização regional tinham capacidade de influência significativa no contexto do país, como, por exemplo, o presidente de Burkina Faso, nesses momentos, Blaise Compaoré, que poderiam ter exercido uma maior pressão sobre as partes para dialogar, para negociar. A organização regional não utilizou, portanto, todo o potencial que possuía na prevenção de conflitos, e o que é concedido pelo protocolo de 1999. A CDAO não enviou, por exemplo, o ECOMOR, como se fez em situações passadas, para fazer cumprir suas disposições institucionais, antes de um complexo em que eventos referidos incluídos no referido protocolo estavam ocorrendo. Não era apenas, além de uma ameaça à segurança e à paz interna, mas à região. Mas é certo que, apesar da lentidão com que as medidas preventivas foram realizadas por parte da organização e da dependência externa, porque finalmente foi uma força externa com apoio de algumas forças internas que conduz uma intervenção ou resolução, se se pode dizer, resolução da crise. Como referem alguns estudos, apesar disto, é interessante destacar que a Segunda Guerra Civil na Costa do Marfim foi dos exemplos mais claros em que a CDAO fez uso da diplomacia preventiva ou tentou fazer uso desses meios preventivos, embora o sucesso dessas ações não fosse o esperado. O outro caso temos o da crise na Gâmbia, que surgiu no final do ano 2016. Eu escolhi este caso porque na gestão desta crise encontramos diferenças em relação ao Costa do Marfim, além de ter sido destacado como bem-sucedido por parte de diferentes atores internacionais. No final de 2016, o presidente Yahya Jammeh recusou aceitar a sua derrota nas eleições de dezembro, em que Adama Barrow emergiu vitorioso, provocando-se um clima de tensão no país. Jammeh anulou os resultados das eleições e enviou tropas para tomar o quartel-geral da Comissão Eleitoral. Portanto, vemos que é o mesmo ponto de partida que na Costa do Marfim, com uma discussão e com uma tensão em torno a umas eleições presidenciais. A CDAO interveio para restaurar a ordem durante a crise constitucional que se seguiu às eleições. A organização implementa diferentes medidas e iniciativas de prevenção.
A presidenta da comissão da CDAO na época, a ex-presidenta da Libéria, Sirleaf Johnson, disse que imediatamente no anúncio dos resultados, no anúncio, a evidência de que Yahya Jammeh não vai aceitar os resultados, imediatamente há um comunicado da presidenta da CDAO, da comissão da CDAO, que disse que a posição de Jammeh é totalmente inaceitável e que a situação é uma ameaça não apenas aos cidadãos da Gâmbia, mas também à região. A CDAO empreendeu iniciativas diplomáticas e mediação de alto nível envolvendo os presidentes de diferentes países. O presidente nigeriano Buhari liderou a equipe de mediadores da organização, com outros líderes regionais, como a mesma presidenta da Libéria, o presidente de Ghana ou o seu antecessor. A delegação visitou o país 2 vezes, o 3 de dezembro e o 17 de janeiro, mas estes esforços não tiveram sucesso. O Conselho da Segurança da ONU expressou um total apoio às decisões da CDAO e autorizou a solicitação do Senegal em nome da CDAO para intervir. O que quer dizer isto? Que o Senegal, em nome da CDAO, em representação da organização regional, solicitou uma autorização ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para desenvolver ou levar uma intervenção no país. A CDAO emitiu, assim, uma ordem de intervenção militar e cerca de 7.000 soldados da Força de Espera da CDAO, ECOBRIG, se preparavam para entrar na Gâmbia o 17 de janeiro. Tropas que estão posicionadas na fronteira entre Gâmbia e o Senegal, lideradas, como diz, por este país. O nome da operação realizada pela CDAO foi chamada Restaurar Democracia. Lembre-se que o seu protocolo do mecanismo, mas também o protocolo de boa governança, de democracia e boa governança, a CDAO introduziu como parte do seu mandato regional a intervenção pro-democrática, o que significa que os protocolos autorizam a CDAO a intervir para garantir democracia. É normativo, estrutura jurídica normativa que faz que a CDAO intervenha em situações onde a situação política pode ser alterada. Para esse efeito, a CDAO lançou uma missão, a missão ECOMIG, que é a intervenção militar dos Estados da África Ocidental na Gâmbia, e que foi aplaudida pela comunidade internacional, principalmente por as Nações Unidas. A CDAO obteve sucesso em sua intervenção devido a diferentes fatores, eu vou citar alguns. Por exemplo, a sua experiência de treinamento comum das forças dos países membros. Também as lições aprendidas de incidentes passados, como Libéria, Guiné-Bissau, ou mesmo Costa do Marfim, e também a capacidade de autofinanciamento da organização, permitindo-se uma intervenção mais rápida, o que quer dizer que as principais fontes de financiamento desta missão veniam dos Estados-membros e não de atores internacionais. Coisa que é não muito comum no terreno da organização regional no continente africano ou no seu conjunto. Eu falo também o fato de que a ECOMIG, esta missão, ter sido criada para facilitar uma resolução pacífica e não uma intervenção militar. Este é um ponto muito importante. Um dos aspectos principais da administração desta crise, como os especialistas apontaram, é
que os líderes da CDAO declararam firmemente sua preferência por uma solução diplomática, mas mantendo a ameaça credível de implantação militar em cima da mesa, usando assim uma ameaça da força, mas sem nenhum uso da violência física direta. A CDAO declarou que a ECOMIG estava lá apenas para facilitar uma saída pacífica e criar condições para uma transição política. Isso enfatizou a visão de que a crise não era de natureza militar, mas política. Somente quando o cenário de invasão militar se tornou credível é que o regime gambiano aceitou a derrota. Assim, o 22 de janeiro de 2017, só 5 dias depois daquela intervenção militar, o 17 de janeiro, Jammeh deixa o poder depois de 22 anos. Portanto, vemos que a implantação preventiva tem sido útil para evitar que uma situação pós-eleitoral tensa possa transformar-se em violência. A combinação de diplomacia e ameaça de força levou a uma resolução rápida do conflito na Gâmbia. Da própria Organização das Nações Unidas, colocaram, como eu disse, o caso da Gâmbia como um exemplo de colaboração entre ela, as Nações Unidas, e uma organização regional, que é a CDAO, obviamente, em matéria de prevenção de conflitos. Mas as respostas aos conflitos nem sempre obtiveram um nível semelhante de consenso, como ocorreu no caso da Costa do Marfim, onde vimos essa ausência de cooperação e, portanto, foram atores externos que lideraram a gestão da crise na Costa do Marfim. Finalmente, depois de ver estes dois casos de estudo de gestão de conflitos pela CDAO, em que as políticas de prevenção foram implementadas com melhores ou piores resultados, vamos ver algumas das leituras que podemos obter desses exemplos de gestão para ir finalizando. Um dos principais aspectos destacados nos estudos sobre organizações regionais e gestão da segurança é que o envolvimento de organizações regionais, de atores regionais, tem vantagens significativas. Por exemplo, com um melhor conhecimento do contexto e das causas do conflito, porque as organizações regionais estão bem posicionadas para detectar sinais de alerta temprana, ou estão melhor posicionadas para isso, ante um conflito iminente. São atores que conhecem melhor o terreno para entender a situação desde outra perspectiva, mais próxima, mais direta, e têm obviamente um interesse direto nas repercussões e soluções do conflito, como vimos em os dois casos de estudo. Os atores regionais gozam, embora não sempre, de maior legitimidade popular em zonas de conflito do que os mediadores e forças da manutenção internacional. Por consequência, os atores regionais e locais, com apoio da comunidade internacional, desempenham assim um papel de liderança, ou podem desempenhar, devido a estas vantagens, um papel de liderança na prevenção de conflitos armados. Isso foi visto claramente no caso da Gâmbia, onde a organização foi reconhecida pelas Nações Unidas como o ator legítimo na gestão da crise. O exemplo de gestão realizada na Gâmbia foi citado como um exemplo de sucesso na prevenção de conflitos por uma organização regional, em diferentes fóruns institucionais e acadêmicos. No caso da Costa do Marfim, no entanto, a liderança na gestão não recaiu sobre a organização regional. Isso ocorreu devido a diferentes ou diversos fatores, alguns dos quais analisaremos ou mencionaremos a seguir. Por exemplo,
algo que pode acontecer com frequência ao gerenciar uma crise dentro de uma organização regional é a rivalidade de Estados no mesmo complexo de segurança regional, porque eles querem alcançar uma liderança econômica, política ou militar na região. Assim, a competição entre alguns setores regionais dificulta a obtenção de um acordo dentro de uma organização regional, o qual pode afetar o sucesso da prevenção. Além disso, os laços pessoais entre líderes políticos que determinam a posição que os governos adoptam diante de uma crise. Portanto, não há imparcialidade. Isso ocorre em várias ocasiões na CDAO, mas também em diferentes cenários, em diferentes organizações e fóruns políticos. Enquanto medidas fortíssimas foram tomadas no contexto da Gâmbia em 2017, houve uma atitude mais fraca, menos contundente, menos direita durante a crise da Costa do Marfim. As reações diferentes são explicadas pelos diferentes interesses ou interesses individuais de cada Estado-membro, que tem várias visões estratégicas, não várias, diferentes visões estratégicas, que impedem, assim, uma tomada de decisão comum, mas também respostas efetivas, porque a burocracia, os debates de enfrentamento fazem que as medidas não sejam implementadas efetivamente ou de maneira temprana, mas também depende do país em que se irá intervir, porque não é o mesmo propor ações em um país como a Gâmbia, que é um país pequeno, que não ha tenido um poder histórico de influência noutros Estados-membros, que é um país como a Costa do Marfim, que tem um peso maior na região, como líder, por exemplo, econômico. Assim, esse choque de interesses pode ser prejudicial ao avanço de um empoderamento das organizações regionais em questões delicadas como é a segurança. Por outro lado, a implementação de políticas de prevenção de conflitos na região é afetada por uma falta de financiamento que depende dos Estados-membros. Os recursos humanos e financeiros são limitados e afetam o desenvolvimento da estrutura, obrigando-se a organização a escolher em que contextos ou em que situações intervém. Assim, numa região como é a África Ocidental, onde há desafios significativos para a paz e segurança, essa falta de recursos faz que alguns fatores de risco não recebam atenção suficiente e que as ações se concentrem nas ameaças mais imediatas. Portanto, deixando de lado, olvidando fatores importantes que ameaçam a segurança humana, a segurança das pessoas, mas que não têm ou recebem uma relevância nas agendas políticas porque não são consideradas como crises iminentes. Assim, atores regionais, como é o caso da CDAO, têm uma dependência de atores externos que limita o sucesso da regionalização da segurança, porque, nesse sentido, o continente africano é uma das prioridades das Nações Unidas, querendo a organização regional cooperar, ou sendo consciente da necessidade de cooperar com as organizações regionais da África, especialmente com a CDAO, como uma organização regional prioritária para a Organização das Nações Unidas, para a promoção de medidas e políticas preventivas, já que essa cooperação é essencial para superar essa falta de recursos, apesar que, como eu disse, no caso da gestão da crise da Gâmbia, o autofinanciamento por parte dos Estados-membros foi um fator a destacar. Mas não é a tônica geral. Embora a regionalização da segurança oferece uma grande oportunidade para incentivar políticas de prevenção de conflitos, apesar destes límites de financiamento. Mas
estes limites de financiamento fazem que haja uma dependência de atores externos. Isso faz que esses atores externos participem da crise de uma ou outra maneira, de forma que várias ações e intervenções ocorram em diferentes níveis, mas pode ser que ao mesmo tempo. Este facto poderia causar uma sobreposição e confusão entre todas as partes interessadas que intervêm numa crise, dificultando, portanto, a capacidade de ação de intervenir ou agir preventivamente. Porque se há diferentes atores atuando num contexto e não há cooperação e colaboração entre eles, isso pode dificultar o desenvolvimento de medidas preventivas. Esta situação ocorre com frequência na região da África Ocidental, onde a falta de coordenação é frequente, porque há diferentes atores intervenindo ao mesmo vez, desde os países da região, os órgãos regionais da CEDEAO, que são diversos, até atores externos como as Nações Unidas, União Africana, mas também países europeus, por exemplo. E para fechar, agora sim, a aula faremos uma compilação, uma breve compilação dos aspectos que vimos nesta sessão. Por um lado, falamos da doutrina de prevenção de conflitos e como ela vem ganhando peso nas políticas de gestão de crise, tanto na agenda das Nações Unidas quanto nas organizações regionais. Neste sentido, a importância que a prevenção de conflitos adquiriu nas organizações regionais vem da mão do processo de regionalização de segurança que ocorreu desde o final dos anos 90. Este é especialmente o caso no continente africano, onde a CEDEAO é uma das organizações regionais africanas mais ativas. Eu creio que é a organização regional mais ativa neste sentido. Esta organização incorporou a prevenção de conflitos como uma prioridade na estrutura normativa e tem ferramentas, como vimos, tem ferramentas disponíveis para atuar em contextos de crise de maneira preventiva. No entanto, esses instrumentos ou medidas preventivas não sempre são usadas da mesma maneira. Existem fatores que condicionam a implementação de políticas preventivas na região. Se comparamos o caso da Costa do Marfim em 2010-2011 e da Gâmbia em 2016 e 2017, podemos ver uma evolução. Embora durante a crise na Gâmbia, ou uma diferença, embora durante a crise na Costa do Marfim foram utilizadas medidas preventivas, porque foram utilizadas algumas das medidas preventivas que tem à mão a CEDEAO, a organização não agiu com firmeza e não assumiu a liderança na gestão da crise. Isso contrasta com o caso da Gâmbia, cuja gestão foi aplaudida pela comunidade internacional e as Nações Unidas enfatizaram a CEDEAO como um modelo de organização regional neste sentido. Isso pode indicar que a prevenção de conflitos foi consolidada na CEDEAO, que a organização ganhou experiência e autonomia ao longo do tempo, desde a crise da Costa do Marfim até a crise de Gâmbia. Mas também é verdade que atualmente existem crises na região e situações violentas, como a expansão da ameaça terrorista, e nas quais a organização regional não assumiu um papel destacado. Portanto, a CEDEAO mantém assim uma dependência do exterior para enfrentar seus próprios problemas de segurança, embora tenha marcado um caminho importante de gestão e prevenção de conflitos, que este caminho ha sido o qual eu he querido demonstrar nesta sessão. Finalmente, eu espero que possam haver compreendido tudo, apesar do meu portunhão. Quero também agradecer sua paciência, seu tempo por acompanhar-me nesta sessão. Ficaré encantada, ficaré encantada de responder a suas perguntas, suas questões,
mantém o meu e-mail para qualquer coisa que queiram compartilhar ou consultar. Será um prazer. Muito obrigada.